Você sabe o que é leishmaniose? A leishmaniose é uma doença infecciosa, porém não é contagiosa, transmitida por um parasita que pode estar presente, inclusive em animais domésticos como cão. Apesar de ser uma doença antiga, ainda acomete o ser humano na atualidade. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos esclarecer sobre o que é, o que causa e principalmente sobre os avanços da pesquisa científica para erradicar essa patologia. Para esclarecer sobre este assunto, eu conversei com o professor Dr. Leonardo Garcia Velasquez, professor pesquisador da Universidade Paranaense. Vamos conferir como foi. É daqui a pouco. Não saia daí. Dr. Leonardo, é um prazer imenso recebê-lo em nossos estúdios. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, professora Evelyn. Para mim é uma satisfação sempre grande retornar aqui à Unidade Francisco Beltrão, que eu posso dizer que é o lugar onde eu me criei profissionalmente. Ótimo. Eu gostaria inicialmente que você abordasse um pouquinho sobre os aspectos gerais dessa doença para elucidar o nosso telespectador, porque apesar de ser uma doença bastante antiga, muitos não conhecem sobre o que é a leishmaniose. Pois é, a leishmaniose é uma doença muito antiga, ela já havia sido retratada até pelo povo Inca, e ela é uma doença que ela é causada por um parasito, a leishmania, e para ela ser transmitida ao homem, ela necessita de um vetor, que é um mosquito denominado de flebotomínio. E esse mosquito, ele não tem a mesma capacidade de viver no ambiente urbano, como, por exemplo, o mosquito transmissor da dengue, e ele está mais relacionado com, a sua transmissão está mais relacionada com a presença do ser humano próximo a matas. Então, é uma doença bastante difundida, principalmente em regiões onde a urbanização está alcançando as matas e, consequentemente, causando alteração nesse ambiente. É interessante, né? Porque ele é citada que um dos hospedeiros pode ser o animal, o cão. Mas, na verdade, o cão, ele consegue fazer essa transmissão da doença para o humano? Aquele que possui o parasito? O cão, na verdade, existem muitas discussões acerca do papel do cão nesse contexto. Para a gente entender melhor, nós temos que entender assim. Esse parasito, ele habita alguns animais silvestres, principalmente roedores, que são chamados de reservatórios. Esses reservatórios são esses animais que possuem o parasito, mas eles não desenvolvem a doença propriamente dita. E o cão, nesse contexto, existe essa dúvida. Ele é um hospedeiro como homem. Por que hospedeiro? Porque o homem, quando ele tem o parasito, ele acaba desenvolvendo a doença. E alguns animais, no caso o cão, ele desenvolve a doença. Mas existem alguns estudos que mostram que o cão pode estar parasitado, mas não desenvolver a doença. E aí, nesse contexto, qual que é a relação do cão com o homem? A partir do momento que o cão, habitando o ambiente doméstico, ele está contaminado por esse parasito, e nesse mesmo ambiente o vetor também se encontra, existe uma grande possibilidade desse vetor, ao fazer o repasse sanguíneo no cão, contrair o parasito, vamos dizer assim, e num segundo momento, esse vetor, o flebotomínio, o mosquito no caso, quando ele for picar o homem, ele vai levar o parasito que estava no cão para o homem. E aí, nesse caso, o homem, então, vai desenvolver todos aqueles quadros clínicos que são característicos da leishmaniose. Interessante. E assim, o animal, né, quando se descobre que o animal possui esse parasito, o que é feito? Existe um tratamento para o animal, assim como existe um tratamento para o ser humano? No caso do homem, no caso do cão, existe até algumas divergências com relação ao tratamento, que o tratamento que é usado no homem, ele não é utilizado no cão. Não funciona. Então, existem algumas recomendações, e aí a gente vai entrar em uma questão complicada, bastante complicada, que é a questão de sacrificar o animal. Então, existem algumas linhas que dizem que o animal precisa ser sacrificado. Por quê? Porque o tratamento não surte um efeito desejado nesse cão e ele pode servir ali naquele ambiente como um agente disseminador da doença. Só que aí entra nas questões de relacionamento do homem com o animal. Então, é uma questão ainda muito discutida
o que fazer com esses animais infectados. E é por isso que é uma doença, apesar de ser uma doença muito antiga, ela é uma doença que ainda se faz presente até hoje. E a questão assim, de o momento que infecta o ser humano, né? Quais seriam os sintomas que a pessoa vai apresentar ao ter a leishmaniose? Será algum tipo, formas diferentes de apresentação dessa doença? Sim. Então, a leishmaniose ela se apresenta basicamente de duas formas. Nós chamamos de leishmaniose tegumentar, que vai atacar principalmente a pele e seus anexos, e a leishmaniose visceral, que é uma doença que vai acometer mais os órgãos internos. A leishmaniose, dentro da leishmaniose tegumentar, nós temos primeiro a forma cutânea localizada. O que seria essa forma cutânea localizada? O local onde o mosquito picou o homem, o local onde o mosquito levou o parasito, ali vai se desenvolver uma lesão. É aquilo que eles chamam de ferida brava, não é? Ferida brava, úlcera de Bauru, é uma característica que ela vai, é uma lesão que ela vai se aumentando com o passar do tempo. Ela demora alguns meses para começar a surgir. E ela é uma ferida bastante feia, mas apesar do visual dela, ela não é uma ferida que causa dor ao homem. Então, quem olha, é um aspecto bastante feio a ferida. Mas para quem tem essa ferida, ela não é uma ferida tão dolorida. Existe uma outra forma que é a cutânea disseminada, onde as lesões se espalham pelo corpo todo. Isso tudo dentro da tegumentar. E uma forma mucocutânea, que ataca as vias aéreas superiores. Então, isso está relacionado com a forma tegumentar. Sim. O que faz o indivíduo desenvolver a forma tegumentar? Primeiro, a espécie do parasito, que existem diversas espécies desse parasito, e o vetor que carrega esse parasito. E uma segunda forma é a forma visceral, que vai atacar principalmente baço e medula óssea. Essa sim é a forma mais grave da doença, que acaba levando os indivíduos a óbito. Então nós temos uma forma tegumentar, que é caracterizada por algumas espécies do parasito, e uma forma visceral, que é caracterizada por outras espécies do parasito. Bastante interessante. Além, né, no momento que a pessoa então tem essa forma tegumentar, que seria, digamos, uma forma mais leve da patologia, existe formas para tratar esse tipo de lesão? Sim. Primeiramente, então, vai se levantar a hipótese pelo médico que vai avaliar esse paciente. Esse paciente, então, vai ser encaminhado a um laboratório para fazer o diagnóstico laboratorial, que consiste basicamente em fazer uma pesquisa direta do parasito naquela lesão. Então, o laboratório vai fazer um raspado de borda de lesão. Sim. Esse raspado vai ser colocado numa lâmina e verificado em microscópio, onde o responsável pelo laboratório vai identificar a presença do parasito. Uma vez identificado, esse paciente começará a receber um tratamento, que é a base de glucantime. É um tratamento bastante, como é que eu posso dizer, ruim para o paciente, entre aspas, vamos dizer assim, porque ele traz efeitos colaterais severos. Muitos pacientes não conseguem fazer o tratamento até o final, muitos acabam deixando esse tratamento no meio do caminho, e aí a doença que... Não diria que esse paciente iria conseguir a cura, porque a cura total da leishmaniose é muito difícil. Mas com o tratamento se consegue regredir a lesão desaparece e esse paciente pode ter uma vida normal aí, sem problemas nenhum. Doutor Leonardo, eu gostaria que você explicasse para nós como que foi a tua trajetória. Você foi apresentado muito cedo a essa patologia, né? Na vida acadêmica, claro. Mas como que foi isso? Bom, eu sou graduado em farmácia e durante o curso de farmácia, dentro da disciplina de parasitologia, essa doença já me chamou a atenção. Nos projetos de pesquisa que eu tive a oportunidade de participar durante a graduação, eu nunca trabalhei diretamente com leishmaniose, eu trabalhava com outros parasitos, mais especificamente enteroparasites. E aí, quando eu terminei a graduação, eu fui aprovado no programa de mestrado da Universidade Estadual de Maringá, no programa de mestrado em análises clínicas. E lá eu tive a grata satisfação de trabalhar com a professora Thaís Silveira, com leishmaniose. Então foi naquele momento que vamos dizer assim, eu fui apresentado de forma mais profunda, significativa para essa doença. É bastante interessante, chama a atenção, porque por ser uma doença tão antiga, você ter se interessado, né, por esse aspecto, por esse tópico e começar a estudar profundamente sobre isso. No teu mestrado, você pesquisou especificamente o quê? Como que foi a condução do projeto? O que você estudou? Sim, durante o mestrado nós trabalhamos com a padronização de uma reação de biologia molecular para fazer diagnóstico de leishmaniose em cães. Então, como é que aconteceu isso daqui? Aqui no município de Mariluz, no início dos anos 2000, 2001, 2002, teve um surto da doença num assentamento e a antiga Fundação Nacional de Saúde ela foi até lá e identificou os casos humanos de pessoas que estavam com leishmaniose. E durante essa passagem pela Fundação Nacional de Saúde nessa fazenda, eles observaram que existiam muitos cães que apresentavam lesões muito parecidas com as dos humanos.
E aí isso então levantou uma dúvida, será que esses animais também estão com leishmaniose? E uma das grandes dificuldades, por que padronizar uma técnica de biologia molecular? Eu acho que isso é importante dizer. O diagnóstico padrão ouro é a pesquisa direta do parasita na lesão, do parasito na lesão. Só que a sensibilidade é muito baixa, aproximadamente 30%. Ou seja, de cada 100 pessoas que têm a doença, 30 terão uma pesquisa direta positiva e 70 vão ter um falso negativo. Então, a pesquisa sorológica que visa a pesquisa de anticorpos, ela não tem a mesma especificidade, porque ela pode ter reação cruzada com outras doenças. Então, daí a necessidade da gente buscar uma técnica que tivesse uma sensibilidade maior do que a pesquisa direta e uma especificidade maior do que o sorológico. Foi então que a gente tentou padronizar uma técnica que pesquisa o DNA do parasito nas amostras desses animais. Vocês tiveram sucesso nisso? Conseguiram padronizar essa? Nós conseguimos padronizar essa reação, tivemos muito trabalho e nós conseguimos encontrar uma reação que tivesse uma sensibilidade praticamente 3 vezes maior do que a pesquisa direta do parasito e com uma especificidade extremamente grande também. Então, com isso, a gente consegue ter uma ferramenta para fazer um diagnóstico mais rápido e mais preciso. E isso, consequentemente, consegue trazer melhorias na qualidade de vida, ou do animal, no caso, ou se a gente conseguir traduzir isso para o ser humano também. É possível a gente prevenir que essa doença aconteça no nosso dia a dia? Com certeza. A leishmaniose, a gente tem que ter em mente que ela é transmitida por um vetor. Esse mosquito, se não existisse mosquito no meio ambiente, a doença que está no cão do nosso lado, ela jamais chegará até nós. Uma pessoa que está contaminada do nosso lado não vai chegar até nós. O grande problema, então, é a presença do vetor. E aí eu faço uma analogia à dengue. Como é que a gente transmite, como é que a gente consegue prevenir o ciclo de transmissão da dengue? É tirando o vetor do nosso caminho. Isso acontece também com a leishmaniose. Então, se a gente conseguir deixar o vetor longe das nossas casas, a gente com certeza conseguirá diminuir muito a incidência dessa doença. Qual que é o grande problema da leishmaniose? É que com o aumento da população humana e o aumento das cidades, as nossas casas estão chegando cada vez mais próximas do hábitat desse animal. Então, isso é muito importante que fique claro. A gente às vezes vê a doença e vê o vetor como o vilão da história. E, na verdade, ele está vivendo num ambiente que é dele, que sempre foi dele. Que a gente, quando começa a invadir esse ambiente, a gente vai começar a ter os problemas que ocorrem lá. E assim, esse parasita, ele pode habitar outros animais, além do cão? Além do cão, ele também habita alguns roedores, como gambá é muito comum na selva. Já tem alguns estudos que identificaram em macaco, alguns estudos já identificaram até em cavalo. Nossa. Então, na verdade, assim, o gambá, por exemplo, e alguns roedores, eles são os reservatórios dessas doenças que estão lá no meio silvestre. O homem, o cão, eles são hospedeiros acidentais. Eles não fazem parte desse ciclo, mas por invadir o espaço, eles acabam se contaminando. De fato, né, isso chama bastante atenção e principalmente o resultado que você teve na pesquisa, no mestrado. Isso traz o que a contribuição que a ciência, né, essa pesquisa toda que é realizada pode trazer de benefício direto para a comunidade. Fantástico. E você continuou o seu trabalho e agora você está pesquisando pela Universidade Paranaense. Eu sei que você recentemente também defendeu um doutorado. No teu doutorado você seguiu essa linha de pesquisa? No doutorado nós continuamos trabalhando com leishmaniose, só que enquanto o mestrado foi um estudo mais aplicado, vamos dizer assim, no doutorado nós fizemos uma pesquisa básica, com o intuito de observar qual a interferência que a resposta imunológica do hospedeiro tem sobre o parasito. Porque o que se conhece é o seguinte, dependendo da espécie do parasito, ele vai promover alterações, vamos dizer assim, no sistema imune do seu hospedeiro, e isso vai ter um curso de infecção diferente. Então nós observamos que tem pessoas que evoluem de forma muito rápida e muito boa para a doença e outras pessoas não. E a nossa pergunta é, e a resposta imune do hospedeiro? Será que ela faz alguma coisa no parasito? E aí nós fizemos um estudo então básico usando camundongos com diferentes perfis de resposta imunológica e nós observamos que sim. Que dependendo do padrão de resposta imune do hospedeiro, o comportamento do parasito muda. E isso é muito importante, por quê? Porque isso pode servir de ferramenta no futuro para que formas de tratamentos alternativas usem como alvo essas moléculas que foram alteradas no parasita. Então, esse é o nosso Mas quer dizer, por exemplo, que se o hospedeiro está com um sistema imunológico bom naquele momento, talvez ele não desenvolva a doença a partir do momento que ele é picado pelo vetor ou não? Eu não diria que ele não vai desenvolver a doença, mas o curso da infecção dele pode ser diferente.
Então, nós identificamos algumas moléculas no parasito, algumas proteínas que são importantes para o parasito. Sim. Sem essas proteínas, o parasito não vive. E nós observamos que a expressão delas ocorre de forma diferente quando eu tenho um hospedeiro com um sistema imune, vamos dizer assim, bom, e um hospedeiro com um sistema imune que não é bom. Então, se a gente usar essas proteínas como alvo, no futuro, de repente, a gente consegue ter sucesso no tratamento. Se a gente pensar em tratamento. Mas também nós podemos pensar em diagnóstico. Porque, de repente, essas mesmas proteínas elas podem servir de alvo para não somente identificar a doença numa pessoa, mas já ter um padrão de como será o curso da infecção nessa pessoa, se ela vai ter um curso bom ou ruim. Recentemente, a Universidade Paranaense aprovou um programa de mestrado profissional inédito, né, para a instituição, porque até então os programas que eram oferecidos na área de mestrado e doutorado eram todos acadêmicos. O que muda agora com a inserção desse mestrado profissional e como que os resultados que você teve de pesquisa anteriormente, né, com a leishmania, possam ser aplicados diretamente para esse programa? Bom, os meus conhecimentos sobre leishmaniose eles estão mais diretamente ligados, vamos dizer assim, à parasitologia e imunologia. E agora o nosso objetivo com os nossos projetos é inserir a questão das plantas medicinais nesse contexto. De que forma? Nós temos algumas perguntas que precisam ser... Algumas não, existem muitas perguntas que ainda precisam ser respondidas a respeito de leishmaniose. E no caso dos projetos que eu pretendo desenvolver, duas perguntas são básicas. Primeiro, será que algumas plantas medicinais elas conseguem ter um efeito direto sobre o parasito? De repente exterminando esse parasita, ou levando esse parasita à morte, vamos dizer assim? Isso é uma pergunta. E para isso nós temos um projeto que visa tentar responder isso daí. Nós vamos testar alguns extratos de planta para verificar a ação dela direta sobre o parasito. Seria fantástico, porque seria tipo um repelente para um mosquito que transmite, né? De repente um repelente, ou isso futuramente se tornar em forma de um creme que possa ser usado sobre as feridas do paciente, ou até mesmo um medicamento de uso oral, vamos imaginar assim. É claro que existem muitos passos a seguirem por aí, mas esse é o papel da pesquisa, se questionar e buscar as respostas. Então, isso é um primeiro projeto. E num segundo momento, é a gente avaliar se essa mesma planta, se esses mesmos extratos, eles possuem um efeito sobre a resposta imunológica do hospedeiro. Exato. Porque a partir do momento que nós temos um produto que não necessariamente tem uma ação sobre o parasito, mas ele tem uma ação benéfica sobre o sistema imunológico do hospedeiro, e nós já temos dados preliminares que a resposta imunológica do hospedeiro, ele tem uma ação direta sobre o parasito, então indiretamente, de repente, nós conseguir um controle dessa infecção. Ou mesmo, né, utilizar talvez como um tratamento pós-contaminação, que traga um pouco menos de efeito colateral do que as medicações, né, que você já citou que são utilizadas. Isso é muito importante levantar, porque quando se fala em tratamento, como se fala em busca de novas formas de tratamento, às vezes o que passa na nossa cabeça é tentar desenvolver um novo medicamento e que ele substitua tudo que já existe. E na verdade uma preocupação que nós temos que ter é de estar agregando novas formas de tratamento, ou tratamentos alternativos, porque nós temos que entender que o ser humano ele é diferente um do outro, e de repente um tratamento que funciona muito bem para um, ele não vai funcionar para o outro. E para esse outro nós temos que ter uma forma alternativa para tentar minimizar os danos que são causados pela infecção. Então é tudo dentro desse contexto que nós imaginamos os nossos projetos agora com planta medicinal, tendo em vista que o conhecimento de plantas medicinais ele é um conhecimento que está difundido pela comunidade. E a partir do momento que a gente conhece a realidade dessas plantas e o que elas trazem de benefício no meu projeto para a leishmaniose, a gente consegue difundir melhor esse conhecimento para a comunidade. E qual que é a perspectiva da ciência hoje em relação à leishmaniose? Será que existe algum caminho para tentar erradicar completamente essa doença tão antiga? Pois é, eu vou ser bem sincero para você, professora, eu acho que esse caminho ainda ele é bastante tortuoso, porque a leishmaniose ela faz parte de um grupo de doenças que são as chamadas doenças negligenciadas, juntamente com doença de Chagas e juntamente com malária. Possivelmente muitas das pessoas que estão nos ouvindo não conheciam essa doença. Exato. E só para ter um dado para mostrar a importância dela, dentro das doenças parasitárias que existem no mundo, a leishmaniose é a segunda que mais mata, ela só está atrás da malária. E muitas pessoas sequer têm o conhecimento de como ela acontece, assim como ocorre com a malária. Então, como é uma doença negligenciada, é uma doença que infelizmente ela não tem os investimentos necessários de forma geral para que se busquem respostas sobre, não só sobre o tratamento, mas precisa se conhecer muito ainda a relação que existe entre parasito e hospedeiro, porque não adianta eu tentar montar uma forma de tratamento, sendo que eu não conheço ainda exatamente o que acontece dentro do corpo do hospedeiro
essa relação que existe entre o parasita e ele. A partir do momento que isso estiver melhor compreendido, as ferramentas elas podem ser usadas para um tratamento de forma muito mais eficiente. Assim, ó, no caso da leishmaniose cutânea, né, que acontece a lesão na pele, até para o nosso telespectador conseguir reconhecer isso no momento, se chegar a acontecer, lógico, né? Sim. Ela é diferente, por exemplo, de uma lesão, numa picada por aranha marrom, que toda lesão começa de dentro, e daí quando sai para fora a gente sabe que ela é extremamente grave. Na leishmaniose, como que é essa lesão? Ela é bem diferente. Ela é uma lesão que ela acontece primeiramente como um pequeno nódulo, assim como qualquer lesão causada por uma picada de inseto. Sim. E que depois essa lesão ela começa a se abrir. E só para a gente fazer uma analogia, ela tem um aspecto da borda de um vulcão. Ela é uma lesão arredondada, bastante característica. Então, se for uma lesão que já tem pontos, quadrada, já possivelmente não é leishmaniose. E ela tem a borda levantada e o fundo bastante limpo, avermelhada. E essa é uma lesão que ela vai aumentando com o tempo. Porém, se esse paciente tiver um sistema imunológico funcionante, bom, a tendência é que essa lesão cicatrize espontaneamente. Mas isso não quer dizer que o parasito tenha sido erradicado por ele. Aquele parasito continua ali, só que a pressão que o sistema imunológico está exercendo sobre ele não está permitindo que ele desenvolva mais a lesão. E se no caso acontecer uma nova lesão em outra região, se a pessoa é portadora do parasito, provavelmente pode ser que essa lesão pode se complicar. Se essa pessoa no futuro ela tiver que passar por algum momento de imunossupressão, essa infecção, vamos dizer assim, ela pode retornar também. Fantástico. Eu agradeço muito a sua participação no nosso programa, Dr. Leonardo. Eu acho que esclareceu bastante, né, um pouco sobre essa doença que é tão pouco conhecida e tão antiga, né? É uma analogia até estranha da gente estar falando, mas de fato é essencial que se traga à população conhecimento sobre essa patologia. Então eu agradeço muito a sua participação no nosso programa.